Está estreando uma nova programação esportiva na Popular, programa Entre Linhas, e ao lado do desafiante ao Grupo Popular para trazer esse programa, João Bandeira. Junto contigo, João, vamos assinar um programa inédito e diferente aqui na Popular. E a gente quer te agradecer por estabelecer essa parceria. E a gente já vai ter 3 convidados de cara muito relevantes. Lucas, minha saudação a todos os participantes e dizer que é uma honra, né? A gente milita aí no esporte há mais de 30 anos na região e a gente sabe o potencial que tem um programa esportivo veiculado por essa emissora. E eu diria que é algo que aconteceu naturalmente, né? Fico feliz em que a gente possa ter se aproximado, conversado e chegamos à conclusão de que poderíamos fazer algo que trouxesse aprendizados, né? E para nossa alegria, em função da semana agora que a gente vem vivendo a competição da Copa Teutônia, que mexe com a categoria de base do país e temos até alguns representantes de outros países aqui ao lado, né? Tem argentinos e a região como um todo é movimentada. A gente tem a alegria de receber aqui os representantes de clubes do tamanho de um São Paulo, de um Fluminense, de um Internacional, o que não deixa margem para que a gente possa fazer especulação de que é algo sem validação, que possa ser uma opinião que não tenha uma vivência que dê sustentação, né? Então não podemos desperdiçar essa oportunidade. Entre Linhas, com Lucas Bruni e João Bandeira, a partir de agora no Grupo Popular, 14h30 de sábados no FM e também no canal do YouTube do Grupo Popular. Quero saudar aqui os nossos convidados, o Renan Weber, que é um conhecido aqui da região, é nativo daqui da região, mas atualmente é treinador da categoria Sub-12 do Internacional de Porto Alegre. O Carlos Sintra Júnior, que é coordenador de scout da base do Fluminense do Rio, e Manu Correia, observador técnico do São Paulo. Eles também estão em Teutônia, de olho nos jovens talentos. A Folha Popular, o jornal, trouxe como manchete durante a competição que a cidade é uma vitrine para esses novos talentos. É isso que atrai clubes do tamanho de São Paulo, Fluminense, Internacional para Teutônia, observar novos talentos? Eu vou começar aqui aí por São Paulo, então, Manu. Pô, já começou bem, né? Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que a gente vem buscar num torneio como esse aqui em Teutônia. É a 19ª edição, então já é um torneio que já está no nosso calendário, já está no nosso radar. E vir aqui é sempre um prazer, primeiro pela organização, pelas amizades que a gente já fez aqui, e sempre atrás do talento. Acredito que todos vão dar a mesma resposta, buscar o menino que tem boa relação com a bola, tecnicamente acima da média. Nós, como time grandes no Brasil, estamos sempre atrás desse tipo de menino. E aqui sempre, todos os anos, pelo menos em todos os anos que a gente vem aqui, sempre se acha alguma coisa, se acha um menino com esse tipo de característica, e esse ano não está fugindo da regra. Conta para nós, Carlos Sintra Júnior, como é que é para o Fluminense esse olhar para Teutônia? Primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer o convite aí do João, de você, Lucas, saudar os amigos aqui também do Inter e do São Paulo. Para a gente também é um prazer sempre muito grande estar aqui nessa Copa Teutônia, que, como o Manu falou, é uma Copa bem tradicional, é a 19ª. Eu particularmente já venho aqui desde 2016. Então, assim, como ele falou, ela já se encontra realmente no nosso calendário anual de competições que a gente faz Brasil todo. E é sempre muito importante a gente dar espaço e oportunizar crianças e adolescentes, né, que buscam um espaço e um lugar dentro do futebol.
E a gente, como clube grande, tem uma responsabilidade muito grande, não só em buscar o desempenho, que logicamente é o nosso principal objetivo, né, de buscar o talento, como o Manu falou, mas também a gente movimentar a região, como o João falou no início, porque a gente hoje vive dentro de uma sociedade que está cada vez mais complicada, e o esporte é muito importante para que a gente consiga formar também grandes cidadãos. Então é importante a presença de grandes clubes aqui, observando, oportunizando e também desenvolvendo as pessoas. Renan, você conhece e é da região, mas mesmo assim está com esse olhar diferenciado para a Copa. Isso, perfeito. Primeiramente, bom dia a todos e saudar os ouvintes Popular e todos os amigos aqui da mesa, né? Agradecer pelo convite. E muito importante para nós estar aí participando também do programa, né, cara, como clube, para poder explanar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? E acho que, assim como os colegas falaram, né, Teutônia, a Copa Teutônia, ela já é uma referência, né? Visto que além de Inter, Fluminense, São Paulo, tem outros grandes clubes aqui também fazendo a captação de atletas, e isso é um indicativo da qualidade da competição. Ninguém iria deslocar diversos observadores, diversos clubes do Brasil se aqui não tivesse algo bom para se ofertar, né? Eu acho que a Copa Teutônia já está na 19ª edição e isso vem se consolidando a cada ano mais, né? E estamos aqui todos em busca, né, do talento, né, como todos, e procurar oportunizar aqueles atletas que tenham alguma entrada nos nossos clubes, né, para poder desenvolver e, quem sabe, um dia se tornar jogador de futebol. João. Eu já tenho uma questão que eu não posso desperdiçar, né, a oportunidade de trazer, né, para os amigos que representam esses escudos, né? Nós estamos vivendo um momento, principalmente pós-pandemia, em que a gente vê uma mudança de comportamento em relação à paciência que se tem para que as coisas possam se definir. Todos buscam rapidamente uma definição, né? E a questão que eu coloco para vocês é em relação a qual encaminhamento, qual seria uma sugestão para o adulto responsável por aquela criança que tem o sonho de jogar futebol, a melhor maneira de proceder no encaminhamento. Porque o que a gente observa? O leigo normalmente age com paixão, né? O torcedor do profissional do Fluminense, do São Paulo, do Inter, de tantos outros, esses clubes grandes, Série A, eles têm um nível de tolerância cada vez menor com o resultado de campo, né? A gente percebe, ontem a gente teve a situação do Palmeiras, que é um multicampeão, e o Abel teve o pior resultado dele à frente do time. A torcida hoje já pichou o muro, quer dizer, a paciência tá, a tolerância é zero. A gente, trazendo para o nosso universo da categoria de base, a gente se preocupa um pouco em que aquele que não tem a vivência do bastidor, que sabe como é difícil se conseguir um profissional qualificado, que adquira experiência, que possa fazer o acompanhamento da formação, né? Será que a gente não tem que analisar com mais calma a questão de colocar os filhos, ou enfim, o sobrinho, aquele menino que demonstra um certo potencial, em lugares que tenham metodologia, que tenham o processo do dia a dia e não só o resultado, né? Porque o resultado muitas vezes engana, né? Às vezes o menino é campeão, mas a gente não sabe qual é a régua. E essa é uma colocação que eu faço para vocês. Porque quando vocês vêm aqui, vocês observam o nível técnico desse ano, o nível técnico do ano passado, do retrasado, e vocês já podem analisar, opa, vieram equipes mais fortes, né? Esse resultado, ele não é um resultado que engana, né? Muitas vezes tu vê a primeira rodada, pega um adversário um pouco mais fraco, o menino se destaca. Quando pega um pouquinho nível mais elevado, já não é a mesma coisa. E vocês vivem o dia a dia disso, né? Então eu queria a visão de vocês em relação a essa diferença que existe entre a formação de quem
tem um processo, todo ele de acompanhamento, e aquele que está buscando o resultado como se isso fosse fator decisivo para o encaminhamento, para chamar a atenção de vocês. Então, tu faz a ordem, gente. Vocês, o programa é um bate-papo, então quem quer complementar... Vamos deixar os mais velhos falarem primeiro. Tô acabado. Não, posso começar aqui, né, João? Assim, ó, o que eu penso, cara, a gente vive hoje numa sociedade imediatista, né? Infelizmente, né, para algumas coisas, felizmente para outras, mas assim, existe esse imediatismo, essa ansiedade, né? Tanto que é uma patologia, a ansiedade, né? Uma doença psíquica aí que acarreta em milhares de pessoas, e isso eu acredito que passa muito pela educação, né? Acho que as pessoas precisam entender que uma escola de futebol, um projeto, um clube, ele é um processo de ensino-aprendizagem, certo? E como na escola formal, existem pessoas capacitadas e habilitadas para dar determinado conteúdo para determinada faixa etária, para determinado nível. E eu penso que os pais deveriam buscar ter esse tipo de linha. E não somente o resultadismo a qualquer preço, né? Porque aí sim a gente vai acabar pulando e queimando etapas, né? As pessoas tomam muito como base, muitas vezes, os jogadores extra classe, né? Que são os que estreiam no profissional aos 16 anos, 17 anos, mas esses são raras exceções. São raros, são raríssimos, né? A grande massa vai precisar passar por todo o processo formativo, assim como na escola, ele vai precisar aprender a ler, até chegar na faculdade. No futebol, a mesma coisa, vai precisar aprender a correr, né? A se deslocar, ter questões técnicas, táticas, enfim. E penso que os pais, talvez hoje um dos grandes pontos a serem seria essa educação dos pais também, né? Dos pais ter essa ciência, né? Porque os pais muitas vezes eles vão para o campo para satisfazer a sua paixão pelo filho e pelo futebol de uma forma muito acalorada, e isso acaba atrapalhando muitas vezes o processo de formação, né? Então é isso que eu penso, né? Então, resumindo, seria essa reeducação ou educação esportiva por parte dos familiares, porque a família é uma ferramenta do desenvolvimento, né? Eles não é o atleta ele não está isolado, a família faz parte, o clube faz seu papel, a escola de futebol faz seu papel, junto com a família, os pais, junto com os agentes, quem já tem agentes. Então tem toda uma cadeia que precisa estar sincronizada, porque muitas vezes eu escuto muitas vezes o clube ou a escola recebe às vezes muitas críticas. Só que o clube e a escola é uma parte do processo. Muitas vezes o clube está fazendo tudo que ele pode, ou a escola está fazendo tudo que ele pode. Está dando treino, está dando toda assistência, tá se preocupando um monte, aí sai de lá. Aí tem pais que estão influenciando de uma forma negativa, agentes, amigos, enfim. Bom, os guris que têm bastante experiência podem falar também sobre isso, cara. Mas, enfim, acho que é dentro dessa linha de raciocínio aí que eu acredito. Então, na minha opinião, João, assim, corroborando com o que o Renan explanou agora, assim, esse é um tema que ele está muito presente hoje eu acredito que na base do futebol brasileiro, e é um tema também, ao mesmo tempo, muito complexo de se falar, porque a gente hoje, como o Renan falou, usou a palavra imediatismo, e ela está presente. Eu vou também utilizar a palavra precocidade. Então, existe hoje um movimento, né, em torno do futebol em si, principalmente na categoria de base, em que a especialização precoce ela está cada vez mais influente em todos os tipos de processo do clube, do agente e da escola, como formação dos jogadores. A gente costuma dizer no Fluminense que o atleta ele é o centro para a gente poder desenvolver a pessoa e o jogador de futebol. E o entorno dele, que são esses fatores que a gente comentou aqui, eles influenciam diretamente na formação do menino. E hoje o futebol, de uma maneira geral, como você citou aí o caso do Palmeiras, e na base também, está cada vez mais precoce essa questão do resultado imediato, de você realmente ter
um bom trabalho, de você mostrar um bom trabalho se você tiver um bom resultado. E a categoria de base ela é muito complexa quando você fala, porque a gente está falando ali de crianças e adolescentes em formação, que estão ali para aprender, como o Renan citou, é um processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você precocemente começa a absorver situações em que isso prejudica na formação, você começa a ter um viés negativo com relação a isso. E a gente vê muitos casos, né, de hoje, o que está acontecendo? Muitos pais também estão ansiosos, né, pais e agentes, que são dois pilares importantes no processo de formação junto com o clube, eles também estão ansiosos, né? Hoje muitas pessoas olham o futebol não como um desporto para você formar o cidadão, para você realmente executar aquilo que é natural do nosso país. Eles olham como uma parte comercial. Então aquele 1% ali, como o Renan falou ali, de meninos que com 16, 17 anos já estão no profissional, já estão ganhando salários astronômicos, é 1%, se não for menos. Então, assim, hoje os pais também estão com essa ansiedade de querer que o filho pequeno de 10, 11 anos já tenha uma responsabilidade como se fosse já um adulto. E isso realmente é muito, muito complexo de você lidar, porque o clube também enfrenta problema com relação a isso. A criança hoje com 10, 11 anos, a concorrência hoje que nós também estamos nos colocando, né, pagando às vezes salários grandes, salário já de contrato profissional para um garoto de 10, 11 anos. Sim. Então, assim, hoje está cada vez mais difícil, né, a gente lidar com esse tipo de situação quando o menino chega para fazer um contrato de formação, quando o menino chega para fazer o contrato profissional, porque os agentes também já querem ter alguma situação já de imediata. Hoje as crianças, principalmente nos grandes clubes, sub-9, 10, a gente começa lá no sub-9, no Fluminense. É muito difícil hoje, no sub-9, no sub-10, no sub-11, você já encontrar um menino que já tem ali uma característica diferente, não tem empresário. Hoje a grande maioria, as próprias empresas, elas já estão também precoce e começando a identificar o talento lá embaixo. Antigamente você não via isso. Os clubes, os pais já colocam o menino para fazer musculação. Você vê hoje quantos coaches existem no futebol. Isso também atrapalha o processo, porque você está especializando eles precocemente em nível de carga, em nível de força. Muitos não têm conhecimento. Sim. A internet hoje ela é vasta em termos de conteúdo. Você clica ali, hoje esse chat GPT aí, você transforma tudo, você vê tudo. Então as pessoas vão copiando. E a gente, o que está acontecendo com o nosso futebol? A gente está perdendo realmente o talento. Sim. Aquela coisa inata que a gente tem. Então, assim, é um tema muito cuidadoso, muito complexo. Ele abrange mais horas de debate, mas, como o Renan falou, o recado que a gente passa também, geralmente, principalmente para os pais, é que tenham esse cuidado, tenham essa paciência, porque é um processo. O futebol é um processo. A gente não pode ficar queimando etapa e achando que um menino de 10, 11, 12 anos ele já é responsável, né? Muitos desses já são responsáveis pela própria casa. Sim. O pai para de trabalhar e acha que o menino de 11, 12 anos vai sacramentar a vida de todos eles. Então, assim, como se fosse ganhar na loteria, né? Exato. E eles querem ganhar na loteria com um menino de 10, 11, 12 anos. Então a gente tem que fazer com que eles sejam crianças, certo, que o futebol seja um divertimento, uma forma lúdica, para eles poderem desenvolver e etapa a etapa, né? E aí depois chega no profissional. O que me preocupa muito essa questão do resultado é que justamente nessa idade tenra já uma pressão gigante, e aí quando o menino chega daqui a pouco com 24, 25 anos no profissional, ele já saturou, encheu o saco. Estamos aposentando muito cedo a gurizada. Não chega com 24. Com 14, com 15, ele já não quer mais essa pressão. Satura com 15. Já satura, esse assunto ele é tão... Desculpa, Bola. Esse assunto é tão complexo que a gente vai ficar aqui 3, 4, 5 dias e falando sobre a mesma coisa. Eu vou muito pelo lado da criança, tá? Hoje, como a tua pergunta, a responsabilidade dos pais e tal, o pai é apoio. O pai ele é sustento mental para a criança. E tem que ser assim, não pode ser de outra forma. A gente tem que pensar muito, como o Bolinha falou, o Carlos Sintra
Me entregou, O Bolinha. Desculpa. Já me entregou, pô. Esse é apelido, tá? Então, Tá, mas tudo ele Entre- sabe. isso é Na entre verdade, ele é linhas. conhecido É assim, entre tá? linhas do Ele é programa. conhecido assim. Bom, tu edita depois. Tem que respeitar a idade, a sensibilidade da idade do menino, né? Exatamente para ele não ser massacrado com essa responsabilidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou fazendo uma visita aqui no interior, chega um pai, um casal, com um filho de 7 anos, e ele e o pai todo feliz, tô botando meu filho para fazer funcional. Funcional num menino de 7 anos? Funcional de um menino de 7 anos é subir na árvore, é brincar descalço na rua. Isso é funcional para um menino de 7 anos. Ele precisa entender primeiro se ele quer ser jogador de futebol, se ele quer. Ali ele vai brincar, ele tem que se divertir, tal. Também não dá para separar que num clube como Fluminense, Inter, São Paulo, que você vai criar um menino que não saiba ganhar, que não saiba competir. Todos os nossos 3 clubes aqui são campeões de tudo. Então como é que tu vai ensinar para uma criança? Não, vai lá e só brinca. Não dá. Então isso é uma linha tênue de equilíbrio. Você tem que fazer a criança brincar lá no início e tal, mas daqui a pouco, quando ela começar a entender que, poxa, é isso que eu quero, independente da vontade do pai, tá? O pai tem que estar ali só para sustentar mentalmente a criança, para dar suporte, isso que é importante. Mas o menino vai ter que entender lá na frente que ele também vai ter que começar a competir, que ele tá num time que, porra, acostumado a ganhar. Ele não pode jogar num Palmeiras e tomar 4 e sair de casa e feliz da vida. Não vai acontecer isso na vida dele. E isso, posso contar um pouquinho da história? Vocês vão me permitir eu tomar um tempinho de vocês. Isso aconteceu comigo. Eu passei 13 anos na minha vida no São Paulo. Eu chego no São Paulo querendo jogar porque era lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, pô, cara, é profissional, tu vai ser campeão e não sei o quê. Bababá. E pra mim foi excelente. Mas tem meninos que não suportam isso. E que lá na frente, com 14, 15 anos, ele tá tomando tanta pancada desse tem que ser, que ele vai falar assim, não quero mais isso aqui pra mim. Porque se eu não for, meu pai vai ficar chateado comigo. Eu vou decepcionar meu pai e minha mãe, que eles estão esperando tanto isso de mim que eu não vou conseguir. Então, não quero. Eu vou ser surfista, eu vou ser skatista. Eu não quero mais ser jogador de futebol. Ou cria aversão ao futebol. Exatamente. Então a gente esse tema é tão sensível, tão sensível, que a gente vai ficar discutindo aqui muito tempo e talvez a gente não consiga achar o equilíbrio. Porque o clube se defende mal, porque se ele não fizer uma multa com um menino de 14, 15 anos, se ele não pagar um salário, uma ajuda de custo para um menino de 14, 15 anos, vem um outro e tira. Sim. Vem um outro e tira. Simples assim. E aí, como é que o clube vai se defender? Bom, vamos botar a multa dele lá, vamos botar um salário lá para que a gente possa se defender. E aí o agente vai acontecer a mesma coisa. Pô, se eu não der aquilo que ele tá me exigindo, que a família tá me exigindo, vai ter um que vai vir e vai fazer. E aí ele tira o menino. E tudo isso, o Carlos Sintra, o Carlos Sintra falou isso. É negócio. Futebol, infelizmente, hoje, a partir de uma determinada idade, agora está ficando cada vez mais precoce, é negócio. Sim. Tem coisas certas, muito legais, e aí eu vou dar o outro lado. Para mim, viver o futebol, eu conheci lugares que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Eu joguei em campos, em campeonatos, em torneios que eu nunca imaginei que... Então tem um lado muito legal, mas tem um lado que é muito complicado de se viver. E tem o pós, né? Você não seguiu, chega um momento que encerrou a carreira e agora tá numa outra função ainda atrelada ao futebol e tá te permitindo conhecer outras cidades, como por exemplo Teutônia e tantas outras. Isso, Lucas, assim, ó, a minha vida toda eu fiz o futebol. Quando eu parei de jogar, treinador, 20 anos de treinador, hoje eu sou observador técnico. Então, isso também me permite de ter um pouquinho de autoridade para conversar essas coisas com vocês. Não porque eu sou o melhor, não, porque o cara viveu a vida inteira disso. É experiência de vida, é experiência de situação. Joguei em time grande, médio, pequeno, caí de divisão, fui campeão, ganhei dinheiro, não ganhei dinheiro, fui treinador, fui campeão, não fui demitido. Então,
tu passa em um monte de situação. Isso te permite entender um pouquinho, cara, se tu fizer isso com o teu filho, não vai dar certo. O caminho é por aqui, vai por aqui, assim, mas assim vai demorar mais. Vai demorar mais, mas o caminho é mais seguro. Então, o imediatismo, ele não pode acontecer, mas muitas vezes acontece. Tem que chamar o intervalo. Passou rápido a primeira parte do programa e já a gente volta. Seguimos com Entre Linhas, Lucas e João Bandeira. João, fizemos vários assuntos, mas eu tenho um assunto que me incomoda em certa parte, no sentido que a gente, no Brasil, no meu ponto de vista, a gente perdeu um pouco da nossa originalidade, do nosso jeito de jogar futebol. E a gente tentou trazer muitos modelos europeus para dentro, não que eles sejam ruins, são importantes, mas a gente às vezes esquece um pouco daquilo que fez de nós sermos o nosso futebol brasileiro. Isto no observar jogadores jovens, como vocês lidam com isso, com um menino que tem talento, tem técnica, diferenciais, mas que sabe respeitar a parte tática e técnica do jogo? Vai lá, Sintra. Agora começa você, ele começou, agora sou eu. Você falou que não ia ter um tema polêmico, mas você gostou de tema polêmico, né? Mas, enfim, esse tema também é mais um tema que ele é bastante complexo, porque quando você fala que a gente perdeu a originalidade do nosso DNA, né, vamos dizer assim, ele também envolve muitas situações, né? A gente está aqui com o Renan, que hoje é treinador do Sub-12. Né? E se você perguntar para ele, provavelmente ele vai falar que não quer ser treinador do Sub-12 o resto da vida. Ele também quer ter um plano de carreira, daqui a pouco ele está no 15, daqui a pouco ele está no 17, jogando no Campeonato Brasileiro, na Sport TV, jogando no Campeonato Sub-20, e daqui a pouco também seguir uma carreira num clube profissional. Então, assim, tudo que envolve hoje o futebol, ele está cada vez mais presente na questão também do imediatismo. E tudo isso envolve essa situação de a gente perder um pouco a nossa essência. Eu acredito que quando teve aquela fase do Guardiola, né, do tic-tac e tal, o mundo se encantou com aquilo e eu acho que teve uma situação de muitos lugares copiarem. Né, e a gente viu a Espanha jogando aquele futebol também de encantar, de toque. E quando a gente começa a transferir para cá, a gente começa a perder também um pouco essa essência, né, que a gente tem dos nossos meninos, né, que sempre foi. Mas, particularmente falando sobre essa complexidade, a gente hoje, dentro da categoria de base, a gente vê também, assim, principalmente na iniciação, muitos conteúdos, né? Não é uma crítica aos treinadores, né? Mas é uma crítica no processo que a gente quer o resultado. Né? Como a gente falou no tema anterior, a questão do resultado, logicamente a gente não pode ser hipócrita de falar que no Sub-9, no Sub-10, a gente não quer ganhar o Fla-Flu, a gente não quer ganhar a final. Mas eu acho que o mais importante ali é a gente atacar a individualidade de cada atleta. Acho que os meninos, quando vão passando as etapas, eles têm que, primeiramente, principalmente na iniciação, que a gente fala ali da fase de ouro, né, de aprendizagem, a gente tem que transformá-los em jogadores de futebol. Então é um processo. Então os fundamentos eles são importantes, os treinos analíticos eles são importantes, é uma visão minha. Né? A gente hoje entende, hoje os treinadores, né, e observadores também fazem licença. Eu fiz curso da CBF de análise de desempenho, então você vê hoje os conteúdos dos cursos visando muito a questão tática do jogo. Então eu já vi na nossa base treinadores, a gente vê também em outros lugares, treinadores de iniciação que têm conteúdo, que têm boas teorias, mas aplicando situações complexas em categorias talvez inferiores. E a gente fala nas inferiores por quê? Porque é uma escadinha. No Sub-20, no Sub-17, que a gente chama ali até, a gente tem uma pirâmide de desenvolvimento em Xerém, que a gente tem a fase de iniciação, a especialização e a fase profissionalizante. Então a especialização ela começa ali a partir do Sub-14, do 15, que o menino já atingiu a maturação biológica, está atingindo. Então você começa a incrementar, vamos dizer assim, ferramentas desse menino para ele poder desenvolver.
Então, quando a gente perde essa essência, que na minha opinião a gente não perdeu, nós temos, o que está acontecendo com a gente é a questão de a gente querer ganhar a todo custo. De a gente olhar, de repente, ou escolher jogadores mais fortes, mais rápidos, e a gente não olhar aquele talento que talvez é um pouco mais tardio, um talento que não tem, talvez, a experiência de outro menino. Vou te dar um exemplo para poder passar a bola para meus amigos, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Vamos supor, nós estamos na Copa Teutônia, onde são vários projetos, né, a grande maioria projetos, ou clubes menores que não têm o trabalho que tem o São Paulo, que tem o Fluminense, que tem o Internacional. Quando eu penso um menino desse projeto e levo, vamos dizer, para o Rio de Janeiro, a gente tem que entender o contexto que esse menino está. Então, quando eu identifiquei um talento, vamos supor que eu peguei aqui o melhor jogador, consegui levar o melhor jogador da competição da Copa Teutônia. É logicamente que o nível que esse menino está aqui está bem acima do nível que ele está. Então, a gente tem que ter essa paciência de você desenvolver, esperar a adaptação desse menino, quantas coisas ele muda, família, escola, amigos, e muitas vezes os clubes não estão tendo essa paciência também. E a gente vai desperdiçando talentos no meio do caminho. Então, assim, é uma situação complexa para você lidar, porque a todo tempo acontece isso. Assim, eu acho que a gente não perdeu, para poder passar a bola aqui para o Renan e para o Manu, nós não perdemos a nossa essência. Nós temos jogadores de qualidade. O que falta é o todo. Não vou botar na conta dos treinadores, porque a gente também faz parte do processo. Acho que o processo, o sistema, olhar para o que a gente tem de melhor, que é o drible. Nós fizemos em Xerém, criamos no ano passado, um processo de captação chamado X1. A gente tem a Moleques de Xerém. Aí o Moleques de Xerém, o Xerém é o X e o E é o 1, como se fosse X1 de Xerém. Onde a gente recruta um menino de cada projeto, só do Rio de Janeiro. Né? A gente traz 40 meninos e a gente faz ali mini-jogos, de 1 contra 1, 2 contra 2, no máximo 3 contra 3, para escolher realmente o menino mais habilidoso. E o menino que é pinçado desse projeto, a gente já insere ele aprovado dentro da categoria para poder desenvolver ele. Assim, por causa do X1. Por causa do X1. O menino que tem a qualidade, o drible, a reverência, o imprevisível. Pois é, que é isso que muito diferenciou do Brasil, né? E vinha muito do campinho, né? E aí o pessoal... o futebol de rua, campinho de terra e tal, né? E aquela história de que, muitas vezes na base é feita aquele negócio assim, ó, olha, não vai pro drible, volta, recomeça, e circula a bola. Não se inibiu o drible ou o drible é estimulado? Como é que é isso? Eu, Renan? Pode. Eu também acho que a gente não perdeu. Acho que não, e pelo contrário. Eu costumo comparar o futebol brasileiro com o basquete americano. A gente dorme, a gente acorda com a bola embaixo da cabeça e lá eles nascem batendo a bola. Só que eles criaram uma situação lá que eles têm toda a qualidade técnica, mas eles botaram a capacidade tática. E eles são os imbatíveis. Se nós fizéssemos isso aqui no Brasil, a gente tem qualidade pra caramba. A gente anda o Brasil todo e a gente vai achar jogador de futebol sempre. E isso não vai morrer nunca. Só que aí, tu começa desde pequenininho a botar o menino a ser tático. E aí, a gente... E outra coisa. Quando o menino que é driblador, esse menino de Xerém que ele escolheu é driblador... mais uma vez, isso não é crítica à treinadora, tá? Porque na verdade te atinge também, né? Vai me atingir. No jogo ele vai lá, tenta a primeira vez, o treinador já olha pra ele assim. Na segunda ele tenta, errou de novo, o treinador, putz, grilo. Na terceira, vem pra cá, senta e entra outro. Na cabeça daquele menino ele tá falando assim, não vou mais driblar, porque se eu driblar e errar, ele vai me tirar. E aí ele começa a tocar de lado. Pelo contrário, eu vou dar um exemplo do São Paulo, tá? Até a nossa sub-13 não tem treino tático lá. É lógico que tu vai posicionar o menino, ele vai saber onde ele tem que andar, mas não se dá treino tático. Técnico, abre campo, joga. Quando você quando o menino começa a entender
que ele tem que se posicionar, que se ele se posicionar, ele vai jogar mais livre, ele vai ter uma situação de 1 para 1 melhor e tal. Você começa a introduzir a parte tática. Esse ano nós fizemos lá no São Paulo também uma avaliação, nós fomos aqui a gente chama Vila, né? Lá numa comunidade, e botamos os meninos no campinho descalço e procurando esse menino, porque é exatamente isso que a gente precisa. Quais são os melhores jogadores do mundo hoje? Profissionais, os que chamam mais atenção. Rafinha, 1 para 1, fantástico. Messi, 1 para 1, fantástico. Vini Júnior, 1 para 1, fantástico. Cristiano. Então, a gente está querendo fazer uma coisa que lá na frente o europeu ele não quer o cara que ele faz o direitinho. Ele quer o cara que vai desequilibrar. Exato. Porque o que faz direitinho ele já tem lá. Ele quer a pimenta, ele né? Ele quer a cereja do bolo. Exato. Ele quer a cereja do bolo. E onde ele vai encontrar? Brasil, Argentina, que são os caras que vão fazer a diferença. Então, acho que não acabou. A gente precisa desenvolver melhor. E não fazer esse menino que tem talento perder esse talento. Pelo contrário, encorajar ele a fazer. Eu acho que esse é o ponto que eu quis trazer justamente pro debate. Bom, defende o teu pano, te defende aí, cara. Eu concordo com todos aí, né? Eu acho que a resposta ela passa muito pelo que o Manu contou antes do exemplo dele. Ele chegou num pai de um filho de 7 anos e ele falou que o menino ia fazer funcional pós a escola de futebol dele, né? Cara, depois da escola de futebol ele tem que continuar jogando bola, brincando, se desenvolvendo, porque tudo é aprendizado. A brincadeira é aprendizado, o treino é aprendizado. Perfeito. Tá? Porque o nosso cérebro está se moldando o tempo todo. Ainda mais o Carlos falou da questão da idade de ouro, né? Essa idade até os 12, 13 anos aí, que nós estamos mais sensíveis e propensos ao desenvolvimento, né, cognitivo e motor. O menino precisa jogar bola pra caramba, né? Precisa jogar bola. Então, assim, ele terminou o treino, ele pode ir lá jogar um 3x3 fora, uma pelada, né? E o que a gente vê hoje na prática é que esse pensamento está muito de especialização. O menino saiu do treino, ele vai fazer o personal, ele vai fazer o coach, e aí ele tá perdendo horas de prática. Se tu perde horas de prática, logo teu cérebro não desenvolve para aquela habilidade motórica, cognitiva, que a gente tanto... O lúdico. A parte lúdica, né? Entendeu? Assim, tem que ter a competitividade, tem que ter... o menino tem que entender onde ele tá, sempre o contexto, mas ele não pode perder a essência da criança, porque é isso que fez os nossos grandes jogadores, né? Que ainda faz, na verdade, né? Eu concordo com os guris, assim, a gente tem muito talento, cara. A gente tem muito talento. Em outras épocas, né? Em outras épocas. Isso, o futebol, outra coisa, nós precisamos contextualizar que o futebol mudou. Cara, assim, não tô sendo aqui uma barreira antigo e novo, não é isso, cara, mas o futebol é uma parte da sociedade. O carro de 80 é diferente do carro de hoje. O futebol de 80 é diferente de hoje. Não tô dizendo que é o melhor ou o pior, mas mudou por características, por tendências, né? A Copa do Mundo, o Pep Guardiola, os grandes, eles ditam as tendências. Será que o Brasil de 70 jogaria hoje como joga? Né? Quer dizer, a gente se pergunta, né? Por isso que não dá para responder. Eu vou te responder. Não ia ter graça. Porque eles iam estar treinando exatamente como se treina hoje, fisicamente. Isso. Perfeito. Com a qualidade que se tinha, não ia dar graça. Isso, com a capacidade cognitiva. Não ia dar graça. O Brasil ia ganhar 10 títulos seguidos. Porque se fala assim, o Pelé fez 1000 gols. Se o Pelé treinasse como se treina hoje, não ia dar graça, cara. Não ia dar graça. Ele ia fazer 2.000 gols. 2.000 gols. Porque é exatamente isso. O futebol, ele evoluiu em velocidade, em física, mas a essência é jogar bola, é driblar, é tocar e tal, e fazer gol. Perfeito. Isso não mudou. As regras mudaram lá um pouquinho ou outra, mas se os caras treinassem, os caras de antigamente treinassem como se treina hoje, não ia dar graça. Eu me arrisco a acrescentar o seguinte, eu creio que o ângulo de quem faz uma crítica em relação ao que foi feito em 70, por exemplo, e que não faria hoje, ela está sendo feita por um ângulo equivocado. É justamente o contrário.
se fez tudo que fez Exato. com o recurso que tinha na época, Exatamente. imagina com a tecnologia Perfeito. de treinamento hoje, o que poderia ser desenvolvido, né? Perfeito. Só para concluir aqui minha fala, dentro de tudo que a gente falou, por exemplo, nós na Internacional, e tu trabalhou com o Eduardo Andriatti, que é o coordenador metodológico hoje do clube, nós temos um bloco de conteúdos que ele chama de essência da rua, enfim, não sei como chamavam no São Paulo, enfim, mas nós estamos trazendo essa liberdade, né, dos jogos para dentro do treinamento sistematizado, né? Porque por causa desse gap, essa necessidade, entendeu? Então, de novo, não é defender o clube, mas às vezes os clubes, as escolas recebem muitas críticas, mas, cara, às vezes eles estão fazendo a parte deles. Sim. Às vezes falta fora todo mundo da indústria do futebol, aí eu incluo pais, agentes, enfim, imprensa, todo mundo ter um conceito maior do que é a formação e desenvolvimento de atleta para poder ajudar e nós voltarmos a termos mais, em maior quantidade, né, esses atletas diferenciados que a gente procura aí. Eu tô me adaptando à nova função, né? Porque com o tempo eu aprendi a escutar mais do que falar. Era mais entrevistado e agora ele é entrevistador. Mas eu não posso deixar passar algumas observações que eu fiz em relação à fala de vocês, porque, primeiro, eu queria dizer que eu estou encantado com o nível do debate aqui hoje, né? Porque eu não sei se a gente deixa passar isso, Lucas. Eu não sei quando a gente poderia ter tão claramente, né, desenvolvido essas questões que realmente elas não são simples, né? Mas são aquelas que, para nós aqui, fazem falta de alguém que possa vir e dizer com a chancela de um grande clube, né? Então, eu concordo, a fala de vocês até agora só veio ao encontro daquilo que eu penso, e fazendo alguns ganchos em relação ao que foi dito. O Manu, ele trouxe naturalmente aqui uma questão que eu ia já fazer a provocação, que era a tua experiência pessoal como atleta, que tu vivenciou isso, né? Tu passou 13 anos dentro do São Paulo e tu sabe que existe o antes, o durante e o depois, né? Essas questões do depois, do extra-campo, elas são interessantes. Aí o Carlos, né, não vou chamar de bolinha, ele trouxe uma questão interessante que ele falou ali, da pessoa que vai se tornar jogador de futebol. A pessoa, ninguém se despe da condição de cidadão, de ser humano, e que precisa de uma formação mais integral e direcionar uma parte dessa vida para o futebol, que é uma atividade laboral, né? Ele vai viver daquilo. E eu colocaria, no caso do Fluminense, uma questão que me chamou a atenção nesse início de temporada, em que nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós vimos o John Kennedy ter duas atuações contra o Internacional, eliminando numa semifinal da Libertadores, que foi decisiva, né? E isso interfere em tudo, né? Na questão de torcida, na questão financeira, enfim. E ele teve um ano apagado o ano passado, né? O ano passado ele não foi bem, e me parece que não foi exatamente dentro de campo o maior problema dele. Talvez foi um problema dele, de entendimento do que ele precisava fazer, a questão comportamental dele. E ele deu uma entrevista no final do último jogo que ele participou agora, em que ele foi muito bem, né? Eu acho que até fez gol. E ele reconheceu isso. Ele disse que ele estava querendo um recomeço, né? Pô, mas ele não abriu mão de tudo que ele treinou. É a cabeça, né? Então, essa questão mental vem também ao encontro do que vocês colocaram aqui, de que se tu pressionar o jovem no momento errado, ele vai abrir mão disso, ele vai fazer uma outra opção. João, isso é muito interessante, sabe por quê? E aí eu vou contar uma derrota, tá? Porque a gente só conta a vitória, é legal, então eu vou contar a derrota também. Enquanto eu não me tornei profissional, eu fazia 3 coisas muito bem, que era treinar muito, me alimentar e descansar. Eu entendi que eu queria ser jogador de futebol. Bom, a partir daí, eu fiz essas coisas muitíssimo bem. E aí me profissionalizei, comecei a ganhar dinheiro,
comecei a ficar bonito, né? Porque a gente jogando a camisa deixa... Começou a fazer mais coisa muito bem. A camisa deixa a Pesa. gente ficar mais bonito, né? Claro. Enfim. E aí, Aumentou a FIP. carro novo, carros do ano, dinheiro, televisão, jornal, capa de jornal, tal. Festa. Assim, eu nunca bebi, nunca fumei, tá? Uhum. Nunca bebi. Festa eu fazia. Sim. E aí eu deixei de fazer uma coisa. Eu treinava muito bem, me alimentava muito bem. Não E descansava não mais. descansava mais. Que é a parte complementar do E treino. aí, meu amigo, a carreira... Buf, eu estourei, comecei a fazer gol de tudo quanto é jeito, aparecia na televisão, mas pra festa eu treinava, eu ia de festa, eu fazia festa, ia treinar. Fazia festa, ia treinar. Fazia festa, ia treinar, e a carreira começou a cair. São Paulo me afasta por um erro meu, que eu achei que eu era já o cara. O Cilinho falou, Cilinho, pra mim, o melhor treinador de todos os tempos, tá? Tive o prazer de trabalhar com ele, mas eu achei que já era o cara. E aí o Cilinho falou, não, vem cá, gurizinho, vem dar uma descansadinha. Me afastou. Vim emprestado no Inter, e aí foi a minha... Eu conheci minha esposa no Inter, e aí ela pegou a minha mão assim, malandro, olha só, se tu continuar assim, não vai dar certo. Vem cá, e aí ela me reencaminha, Te realinhou. me realinhou. E aí No Entre Linhas a gente Tá só entendendo, né? E aí tu vai, a carreira vai de novo. Então, assim, ó, mas eu precisei entender, e aí voltando pra criança, tá? Ela precisa entender que, eu quero ser jogador de futebol. Beleza, então pra ser jogador de futebol, tu vai ter que passar etapas que vão ser doloridas no sentido de sacrifício, de entrega, de blá, 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 mas que lá no final vai ser legal. Mas tu tem que cumprir. Não dá pra construir a tua casa pelo telhado. E é o que a criança faz hoje, que muito empurrada pelo agente, pelo pai, pela pressão de ser e tal. Quer construir a casa pelo telhado. Pelo telhado não vai dar certo. Lá na frente, a casa vai cair. E a gente volta à importância da família, né? Seja ela pai e mãe, ou seja o cônjuge, né? Isso aí. Ou seja os Isso filhos, né? No suporte. Perfeito. E aí, deixa eu trazer para ti, Sintra, essa questão do quanto essa formação dessa gurizada de hoje pode também nos trazer melhores pais no futuro para encaminhamento dos filhos nessa área futebolística, porque eles já entenderam o jeito. Então, como eu falei anteriormente, o João teve lá em Xerém, acho que não sei se o Renan já teve também. Sim. Dentro do nosso caderno metodológico, a primeira frase que você vai ver, e tem um outdoor imenso lá, para quem já foi lá, é: você faça uma pessoa melhor, que você terá um melhor jogador de futebol. Então, o ser humano, ele vive de sentimentos, né? Todos nós que somos do futebol, eu não fui igual um aluno, eu também tive a oportunidade também de jogar, eu fui profissional de times menores, sofri jogando em várzea, em terceira divisão, em segunda. Todos nós que vivemos disso, a gente sabe o quanto é desgastante essa vida. E hoje muito mais, né? Que a gente vive isso aí. Quanto tempo? Eu tô fora da minha casa desde o dia 2 de janeiro. Que eu viajei, fui para a Copa São Paulo, enfim, ainda vou para uma outra competição, só volto do dia 31. Então é tudo muito desgastante. E você, dentro desse processo de formação, né, em que você, vamos dizer, ataca o ser humano, é um desafio muito grande. E talvez seja o maior desafio dos clubes. Porque a gente hoje vive num país continental, em que existem choques de cultura muito grandes. Né? Você pegar um menino aqui criado na região sul, vamos dizer aqui no Rio Grande do Sul, é totalmente diferente de você pegar um menino lá do interior da Bahia. Um choque de realidade, sim, é muito diferente. Eu já, no Nordeste mesmo, quando eu estive lá, teve uma vez que eu vi até um menino, e esse menino estava, não vou falar o clube para não ser antiético, estava no clube aqui do Sul, em que ele precisava treinar de calça, por causa do frio. E ele o menino está acostumado a jogar no Nordeste descalço, calor, como é que ele ia treinar de calça? Então, assim, existem choques muito grandes que você tem um desafio diário de você atacar o ser humano. Vou dar um exemplo aí, o João falou do John Kennedy, mas eu vou dar um exemplo talvez de um dos maiores ídolos nossos, que é o John Arias, que é um menino que é um jogador que ninguém conhecia, basicamente, um menino que era do Patriotas, era reserva da América de Cali. Quando a gente faz o scout dele, traz ele chega,
no Fluminense, e com todo respeito, né, aquele cotoquinho, né, e no começo ele não desempenhava, e as pessoas falam, pô, que colombiano é esse que chegou, que não sei o quê. E logo em seguida ele teve a morte da avó, em que era praticamente a mãe dele que criou ele, e ele volta, o clube libera ele 15 dias para ele voltar para a Colômbia, para ele poder, né, cumprir ali os sentimentos dele, enfim. E ele não queria retornar, não queria mais jogar futebol. E foi feito um trabalho muito amplo, né, de psicologia, que hoje é importante a gente também exaltar, né, o trabalho de psicologia dos clubes, que é essencial. Foi feito um trabalho muito grande para que ele voltasse a ser a pessoa que ele era. Porque o jogador de futebol ele já era. Mas o jogador de futebol ele precisa da pessoa. E aquela pessoa talvez estava perdida. Por quê? Porque existem nas pessoas, nós todos temos sentimentos. Às vezes a gente acorda bem, não acorda bem, estamos com um problema em casa, o filho está doente, a mãe está com uma doença grave, enfim, a gente é ser humano. Então a gente precisa ter esse amparo. E foi feito todo um trabalho para que ele voltasse a ser e pudesse começar, né, a desempenhar. E se tornou o John Arias aí que todo mundo conheceu, campeão da Libertadores, na Recopa. Ele fez dos 2 gols do título, uma revanche nossa de 2008 contra a LDU. Então ele se torna um ídolo do clube, né? E depois de passar por um processo muito adverso como pessoa. Então, assim, é muito importante a gente, na formação, a gente sabe que ali no final do processo, vamos dizer assim, o funil, né? Ele começa grande, ele vai só saindo das gotinhas. A gente sabe que no final ali, vamos pegar as categorias sub-20 nossas dos grandes clubes, a gente sabe que no profissional ali vai pingar 1, 2, 3. A gente vê aí no início da temporada quantos clubes estão jogando com a divisão de base. A gente viu hoje, crítico, o Internacional perdeu um jogo agora aí no Ipiranga, virou no finalzinho, um monte de meninos jogando. Aí as pessoas já começam, não serve, não joga nada, torcida. Hoje a gente vive numa comunicação, né? Vocês de imprensa, a gente vive numa comunicação que atrai a atenção e a emoção. Então a gente vive isso. O futebol e ali são seres humanos. O cara acaba o jogo, ele vai para casa, tem a mulher às vezes perturbando, tem o filho chorando. Ele quer ir no restaurante, ele não pode, porque ele perdeu, porque vai vir o outro que não tem nada a ver com a vida dele, massacrando ele. E tem o sucesso também, como o Manu falou, que ele já achou que era o cara. Então o futebol hoje você vive nos 2 extremos. Sucesso e fracasso. E você tem que realmente buscar o equilíbrio para quando você tiver o sucesso, você não achar que é o cara. Mas quando também você fracassar e tiver algum problema, você também ter a resiliência e o equilíbrio de falar, não, calma aí que eu vou voltar para o meu lugar. Isso para mim é o mais importante. Perfeito. Que loucura, hein? Eu tô muito satisfeito com a abordagem que está sendo feita em cada assunto, porque realmente, é o que vocês disseram, a gente tinha assunto para conversar aqui 5 dias. Né? Mas eu colocaria algumas questões que dizem respeito a quem está próximo já da base há muito tempo e vê um outro lado. Né? A gente vê muito os projetos que tentam preparar para que possam ser avaliados por vocês e levados adiante. Só que, para quem vai buscando um trabalho qualificado, a gente vai aprendendo que as métricas, elas são cada vez mais precisas, né? Então, muitas vezes a gente observar o atleta em campo e fazer um bom jogo, não garante que ele não vai ser derrubado na rotina, no vestiário, né? Aguentar isso tudo, e que é mental e também na parte física, a parte que o Manu colocou aqui, que era o repouso, né? Porque uma coisa que muitas vezes não é percebida é que se tu não der o tempo necessário para recuperação, tu não tem como exigir de novo, tu não vai performar, né? Então a gente fala muito às vezes, olhando do lado de fora, principalmente para a criança que está praticando o esporte, a gente fala de potencial, mas o mundo não valoriza potencial, né? O potencial ele cria a expectativa, mas o resultado final, o reconhecimento, é quando esse potencial é desenvolvido. Isso é em ações que são realizadas por quem especializa.
Aí entra aquela outra questão da idade de ouro, né? A gente percebe, por exemplo, que hoje tu chega num sub-15, não basta tu dizer que esse time tem muita pegada, muita raça, não, porque já vem do exemplo do trabalho de base na Europa, em que quando a gente vê desenvolver um trabalho, por exemplo, o Guardiola, né? Ele fazia aqueles trabalhos de rondo, né? Aquilo ali fazia com que o tempo para recuperar a posse de bola ele fosse muito menor, né? É muito mais rápido, e a gente ficava olhando o campeonato sul-americano aqui, e Uruguai e Argentina dando voadeira uns dos outros, e dizendo, olha só a raça. Tá, não é assim, tem todo um trabalho. Concordo também que a parte sistêmica ela é importante e é o que é mais usado hoje, mas que a gente não pode abrir mão do analítico, porque ali a gente identifica muitas coisas na questão de controle de bola, né? Eu acho que precocemente querer botar para um time, exigir uma tática muito cedo da gurizada e ficar dizendo, não, tem que ser um trabalho em que ele tenha liberdade, sim, mas lá vamos corrigir também, né? Quem sabe um pouquinho, alguns fundamentos, né? Então, é muito rico, eu acho que daria para esses minutos aí de programa que nós tivemos até agora, ele dá margem para desenvolver e fica a minha sugestão no sentido de que quem gosta disso, que procure se informar, né? A gente aqui usa muito o caderno metodológico da própria CBF, né? Dali tu consegue desenvolver pela característica do clube, que tipo de atleta, que perfil tu quer de atleta, mas tu tem que ter uma referência, né? Não pode ser só dizer assim, me agrada muito tal menino, tudo bem, mas ele suporta, ele pode até ir para avaliação, mas não é esse o momento dos foguetes, né? É quando ele vai e permanece, quando ele sustenta tudo isso e quando eu acredito, quando ele assina o primeiro contrato profissional, ele está começando um outro capítulo, que é aquele desejado. Mas hoje a gente tem um outro fenômeno acontecendo, que é a questão das redes sociais, que daria um outro programa, né? Mas que também já abastece, como já foi dito aqui, nós somos seres que têm sentimentos. Muito do que precisa ser preenchido acontece em função das redes sociais, né? Às vezes tu tem lembranças que tu guarda para o resto da vida do tempo em que tu jogou com a camiseta do Fluminense, do São Paulo, do Inter, mas foi tão rápido, né? O processo não foi completo, né? O processo completo é esse que o Manu tá falando aqui, né? Ele começou lá pequenininho, profissionalizou, teve a experiência, trocou de clube, viveu várias realidades. Pô, tu tem uma história no futebol, mas a gente está abreviando, a gente está guardando as fotos e os vídeos do jogo que tu fez entre os 9 e os 13, e aí quando tu chega nos 15, o pessoal te coloca um GPS no peito e te diz que tu não está correndo o suficiente, que tua intensidade é baixa, e aí tu começa a te deparar com uma outra realidade. É disso que nós estamos falando. Para chegar no nível que a gente está propondo aqui a conversa, como diz o gaúcho, o buraco é bem mais embaixo. Quer ver uma coisa, João? E até eu preciso ir encaminhando o fechamento do programa. Eu vou ser bem breve. Quer ver uma coisa? O menino, deixa quando ele... Desculpa. Assim, ó, o menino precisa entender que, eu quero ser jogador de futebol. Mas nem todo menino que quer ser jogador de futebol vai jogar em time grande. Uhum. Ele vai ter que entender, eu vou jogar em clubes de terceira divisão, vou ganhar 1.500 pila por mês. E se ele entender que tá tudo certo isso e ele vai ser feliz, tá tudo certo e vai ser feliz. Porque a cobrança ela é exatamente igual. O cara que joga no Real Madrid e o cara que joga na terceira e quarta divisão, a cobrança é exatamente igual. Ele vai ter que fazer a mesma coisa, só que ele vai ganhar menos. E o glamour vai ser menor. Se ele quer, isso aqui pra mim tá legal, tá tudo certo, vai ser feliz. E ele precisa entender cada um procurar o seu mercado. Perfeito. Renan, quer complementar? Não. Tu vai encerrar o programa? Não, tu é apresentador, só você passar apresentador, né? Mas de tantas entrevistas e momentos dá pra fazer. É verdade. Não, cara, acho que é muito, muito rico, né? Muito válido aqui o nosso bate-papo.
né? Acho que sempre agrega bastante, né? Todo mundo traz seu ponto de vista, sua opinião, sua vivência, né, cara? Acho que é isso que é o mais rico de tudo, cara, no futebol, assim, são as amizades e compartilhar as vivências, cara, porque cada um de nós aqui tem uma história, vem de um lugar, tem um objetivo diferente, e às vezes, pô, o Carlos vai falar uma coisa, o Manu vai falar uma coisa, o João vai falar outra coisa, cara, que pra mim serve nesse momento, ou vai servir lá adiante, ou enfim, um dia nós vamos estar trabalhando junto, cara, enfim, eu acho que isso é muito válido, assim, parabenizo a iniciativa do programa, cara, acho que de alto nível mesmo, cara, fico honrado em estar poder participando e dividindo a mesa com vocês aí. Maravilha, para nós também foi uma honra, tá, João? Obrigado. Vamos lá. E o Entre Linhas volta no próximo sábado.